Jesus, a pedra fundamental para alguns, mas de tropeço para muitos. Bem-vindo ao vídeo e nós vamos estudar sobre isso, sobre o templo. Muitas pessoas falam que o templo é a igreja, né? A igreja que eu falo assim é a igreja de pedra. Eles acham que a igreja é uma construção parada, feita de cimento, né? Tudo mais ali, tal, mas não é. Eu digo para você que igrejas são pessoas e o templo é o seu corpo. Mas nós vamos ver isso na Bíblia, né? Porque vamos ver se está escrito na Bíblia e não pelo achismo do Renato, beleza? No ensinamento aqui, que são as três coisas que eu digo, que o seu corpo, ele é o templo de Deus, ou o edifício de Deus, tá? Beleza? O segundo é o alicerce desse edifício ou templo, que é o seu corpo, é o espírito. Só que o espírito ele vem através da mensagem verdadeira. Mensagem distorcida não salva ninguém, condena. Beleza? E o terceiro é a pedra fundamental. É essa pedra que deixa essa estrutura desse edifício firme. Sem essa pedra fundamental, logo esse edifício cai. Beleza? Mas vamos lá, Renata, eu quero ver isso é escrito na Bíblia, né? Você não tá falando o que você acha que é, não. Não. É o que tá escrito. Mas vamos lá, vamos ver, de fato. Começando aqui, provando para você que o seu corpo é o templo edifício, não é mais o templo de pedra da antiga aliança. Não sei se vocês sabem, mas Deus abandonou o templo. Deus deixou bem claro que se os israelitas não ouvissem ele, não fizesse exatamente tudo que ele pedia, ele ia destruir o templo e ia espalhar os israelitas para todo mundo. Ele deixou bem claro o que aconteceu. Os israelitas abandonou o Senhor, adorou outros deuses, fizeram coisas nojentas e Deus destruiu o templo. Beleza? E também quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga. Mas você acha que o véu se rasgou aleatoriamente? Foi tudo aleatório? Ou você acha que tem alguma coisa, algum significado? Vamos lá, vamos continuar aqui. O versículo que eu preparei para vocês capítulo 2, versículo 19, 20 e 21, que diz assim: olha o que Jesus falou: derrubem esse templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Ele falou isso. Aí eles disseram: eles quem? Os fariseus, os que estão cegos e que não conseguem compreender a palavra de Deus. Certo? Eles disseram o seguinte: a construção desse templo levou 46 anos. Tipo, você tá viajando na maionese, Jesus. Esse templo aqui durou a construção, só a construção foi 46 anos e você quer dizer que vai construir em 3 dias? Ixi, esse cara tá viajando na maionese, na cabeça deles, né? Pirou na batatinha. Porém, Jesus é espiritual, ele falava as coisas espirituais, os caras que eram do carnal, tá? Então eles entenderam fisicamente, mas a palavra de Jesus é espiritual. Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Por que era o seu próprio corpo? Porque o Espírito de Deus estava nele. Continuando. 1 Coríntios 3, 16 e 17, que diz assim: certamente vocês sabem que são o templo de Deus. 1 Coríntios está dizendo isso. E o Espírito de Deus vive em vocês. Tá entendendo? Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Pois o templo de Deus é santo. E vocês são o seu templo. Por quê? Porque o Espírito dele habita no corpo que é o templo. Tá entendendo? O templo não é mais o templo de pedra. A antiga aliança já se foi, agora é nova. Mas a igreja tem templo, tem altar. Por quê? Eles misturam a antiga aliança com a nova. Mas por que eles misturam? Por causa que na antiga aliança tem o dízimo. Tá entendendo? Então eles ensinam vocês a guardar as duas. Porque se ele falar só da nova aliança, não tem dízimo. Se não tem dízimo, ele não vai enriquecer. Ele não vai ganhar dinheiro nas suas costas. Ele não vai colocar fardo pesado nas suas costas.
Por isso que ele faz essa mistureba toda. Tá entendendo? O intuito da mistureba é esse. Beleza? Continuando. 1 Coríntios 6, 17, 18, 19 e 20, que diz assim: porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo. Mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Eu só faço uma ressalva aqui. Você tem que saber de quem que Paulo está falando. Tem umas pessoas aqui que ele está direcionando essa carta. Não é para todo mundo, o mundo inteiro, sem exceção. São pessoas. Ele direcionou isso aqui, tá? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Pois ele os comprou e pagou o preço. Ele já pagou o preço porque comprou essas pessoas. Só que tem um evangelho por aí que prega que você tem que agarrar a oportunidade. Então, se você tem que agarrar, então ele não comprou ninguém. Tá tudo aleatório. E se ele não comprou, ele também não pagou o preço por ninguém. Ué, porque e se ninguém agarrar a oportunidade? Por que a Bíblia está dizendo que ele pagou o preço? Então ele poderia pagar o preço. Aqui deveria estar escrito assim. Mas Deus poderia comprar e pagar o preço por vocês. Só falta vocês aceitar. Não, aqui está dizendo que ele já fez, né? Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Beleza? Continuando. 2 Coríntios 6, 1, 14 e 16, que diz assim: portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Eles receberam de graça. Beleza, continuando. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles. É um toque. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Por que o templo? Porque você é o templo. Ou em outras palavras, que relação há entre você e os ídolos? Você é o que recebeu o Espírito, né? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Tá entendendo? Não, mais um versículo, já foi comprovado, então aqui tá comprovado, né? Renato, mas eu não acredito. Então, se você não acredita, então, sei lá, vai ler outro livro, porque é o que tá escrito na Bíblia, né? 1 Coríntios 3:9, que diz assim: porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Tá entendendo? Tá, então agora foi confirmado, beleza? Certíssimo, tá. Aí eu te falo aqui, ó. Por que que Jesus é pedra fundamental para alguns e pedra de tropeço para muitos? Por que isso, Renato? Eu já entendi, né, tal. Renato, eu já entendi que o corpo é o templo de Deus, não é mais o templo de pedra. Quando fala igreja, eu vou para a igreja. Igreja não é aquele templo que tá parado ali para você entrar e adorar a Deus. Não, a igreja é você, a igreja é eu, você e as pessoas que vão estar ali para fazer a mesma coisa. Isso é igreja. Tá entendendo? Um lugar de encontro é aquele local feito de cimento. Você e eu e as pessoas que buscam a Deus são a igreja. E o templo é o seu corpo que habita o espírito. É assim que as coisas são. Beleza?
Tá errado esse negócio aí. Que as igrejas fazem. Tá errado. Continuando. Ah, Renato, já foi comprovado. Beleza. Então agora me explica isso daí, Renato. Por que isso? Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Não sei se você sabe, mas o novo evangelho, a nova aliança só começa em Atos. Antes disso, não. Jesus estava debaixo da lei para morrer por algumas pessoas. Ele estava cumprindo o que os que vão ser salvos não faziam, não conseguiram fazer. Ele estava fazendo por eles. Mas, continuando. Jesus é aquele a quem as escrituras dizem. Pedro e João, se eu não me engano, estava conversando com os fariseus, os sacerdotes, os que faziam a antiga aliança, beleza? E aí, acho que se eu não me engano, Pedro fala para um dos fariseus: Jesus é aquele com quem as escrituras sagradas dizem. A pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Por que essa pedra é a mais importante de todas? Porque a salvação do ser humano só pode ser conseguida por meio dele, por meio dessa pedra que é Jesus. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Tá entendendo? Mas Pedro falou aqui o que as escrituras sagradas dizem. Onde está escrito isso? Em Salmos. Veja aqui comigo. Salmo 118, 22. Antes de acontecer, Salmo já falava que eles iriam rejeitar Jesus. Preste atenção. 118, 22, né? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Antes de acontecer, ou seja, profetizou o livro de Salmos que existiriam pessoas que rejeitariam a pedra mais importante de todas. Interessante, né? Romanos. Agora você vai entender a pedra do tropeço e a pedra fundamental. Qual que é essa diferença? Você vai saber agora. Romanos 9, 30, 31, 32, que diz assim: o que vamos dizer então? Vamos dizer isso: os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus foram aceitos por meio da fé. Então, tipo assim, não sei se você sabe, mas os judeus não sabiam das leis. Quem sabia das leis era só os judeus, os israelitas. Então, eles não procuravam fazer alguma coisa para ser aceitos por Deus. Por quê? Porque eles não tinham lei, né? Mas eles foram aceitos. Por quê? Por causa da fé. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceito por Deus, ou seja, tem que fazer alguma coisa para ser aceito por Deus, não encontrou o que estava procurando. Eles não encontrou a aceitação que eles acham que é. Tá entendendo? Eles não controlam nada. Por quê? Porque eles procuravam alcançar isso por meio de suas ações e não por meio da fé. Por isso, eles tropeçam na pedra do tropeço. Porque eles acham que tem que fazer alguma coisa. Se você faz alguma coisa para ter aquilo, então já não é de graça. Você conquistou. Eu vou te dar mais um exemplo. Não sei, eu já te dei exemplo, mas para entender bem, acho que nunca é demais. Eu tenho essa garrafa aqui. Essa garrafa que eu bebo água, certo? Se eu chegar para você que tá me assistindo e falar assim, ó, toma essa garrafa para você. Entreguei a garrafa. Você fala, brigadão, Renato. Aí eu te pergunto, e aí, você recebeu essa garrafa? Você vai falar, Renatão, recebi. Você fez alguma coisa para receber essa garrafa? Você vai falar, não, Renatão, você me deu de graça. Isso é o evangelho. De graça, graça e misericórdia, certo? Agora se eu chegar e falar assim pra você, você que tá me assistindo, toma essa garrafa, tá? Aí você vai receber a garrafa, você fala, brigadão, Renatão. Eu dei ela de graça pra você. Você me deu de graça. Então, mas pra você receber essa garrafa, você vai ter que correr 30 vezes o campo de futebol. Pra você receber essa garrafa, você vai ter que fazer alguma coisa. Não, aí você fala pra mim, mas você não me deu a garrafa? Não, eu te dei, tô, de graça.
Não, Renato, mas você não me deu de graça a garrafa? Não, eu te dei de graça. Olha a contradição. Tá entendendo? Tá estranho, né? E por que que é a pedra do tropeço? Porque eles acham que é por méritos. Eles acham que tem que fazer alguma coisa. Mas você só é aceito pela fé. E a fé não vem de você, é dom do Criador. É um presente gratuito, dado de graça a quem ele escolhe. Agora que eu vou falar aqui, a ordem é essa. Agora você sabe o que é a pedra do tropeço. Quando a pessoa acha que tem que fazer alguma coisa. Já deixei claro aqui para vocês que o corpo é o templo do Espírito que Deus habita, não é o templo o templo de pedra, feito de cimento lá, não é aquilo. Igreja é você que busca a Deus e todos os outros que vão lá para fazer a mesma coisa. Beleza, aí eu falei para vocês que o alicerce desse edifício ou templo é o Espírito, que é através da mensagem verdadeira. Esse é o alicerce desse templo. Sem isso, esse templo cai. Esse templo não continua forte, ele cai. Vamos lá. Vou te mostrar aqui 1 Pedro 2, versículos 6, 7, 8, 9 e 10, que diz assim: pois as Escrituras Sagradas dizem. Olha o que as Escrituras Sagradas dizem em 1 Pedro. Esse versículo foi para vocês. Olha o que está escrito. Eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Foi o próprio Deus que escolheu essa pedra e colocou em Sião para ser a pedra principal desse alicerce, que é o templo, que é o seu corpo, certo? Aí ele fala, quem crer nela, ou seja, quem crer nessa pedra principal ou fundamental desse edifício, não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, porque é ela que dá a capacidade total dessa estrutura. Sem ela não existe. Você pode ter o templo, pode ter o alicerce, mas sem essa pedra o edifício vai cair. Uma hora ele cai, certo? Essa pedra é de muito valor para vocês. Para vocês quem? Os que creem, certo? Mas para os que não creem nessa pedra fundamental, essa pedra se transforma na pedra que os construtores rejeitaram, que veio a ser a mais importante de todas, e se transforma em pedra de tropeço, como nos versículos abaixo você já vai ver. Em outra parte das Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar. Por que essas pessoas tropeçam? Porque elas acham que elas têm que fazer alguma coisa. Tá entendendo? Esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha. Rocha para alguns e pedra de tropeço para muitos, que vão fazê-la cair. Ou seja, essa mesma pedra que dá a salvação, mas é a mesma pedra que faz tropeçar e cair. Essas pessoas tropeçam porque não creem na mensagem. Tá entendendo? Porque assim, existe dois tipos de negar Jesus. Existe a pessoa que acha que o Jesus não é o Filho de Deus, no caso dos judeus, né? Eles acham que Jesus foi uma pessoa normal e tudo mais, então ele já não crê no Evangelho, Jesus. Então tem essa maneira de negar Jesus e tem a segunda maneira que é negar o que ele pediu para você fazer, mandou você fazer. Eu posso muito bem chegar e falar assim, eu creio, realmente, Jesus é o Filho de Deus. Sim, Jesus é o Filho de Deus. Mas aí quando é pra mim fazer as coisas que ele pede, eu não faço. Eu tô negando ele. Eu não neguei ele nas minhas palavras, porque eu falei que ele é o Filho de Deus, mas eu nego ele nas minhas ações. Tá entendendo? Tem esses dois tipos de negar. Negar que ele é o Filho e negar o evangelho dele. Não cumprir o que ele pediu, as suas ações. Beleza? Tá entendendo? Agora veja o restante do versículo. Não, eu vou até repetir um pouquinho para você aqui, ó.
Essas pessoas tropeçaram porque não creem na mensagem, ou seja, elas sabem que Jesus, é o Filho de Deus e que ele é o Messias, mas por que que elas tropeçam na pedra do tropeço? Porque elas não creem na mensagem. A mensagem é a mensagem verdadeira. Elas pensam que tem que fazer alguma coisa, como a mensagem verdadeira é, ele escolhe. Tá entendendo? E olha isso daqui. E sabe por que que elas tropeçam e não creem na mensagem? Porque isso é de acordo com a vontade de Deus para elas. Cadê que Deus quer salvar o mundo inteiro sem exceção, igual muitas pessoas pregam? Eu vou ler novamente. Vou ler novamente. Essas pessoas quem? As que vão tropeçar na mesma pedra que é fundamental para alguns. Essas pessoas tropeçarão porque não creem na mensagem. Mas por que elas não creem na mensagem? Porque é de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus. Essa nação é completamente dedicada. O povo que pertence a ele. Olha quantas coisas ele falou. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão, porque o mundo inteiro estava na escuridão. Ele chamou os escolhidos da escuridão, porque todos estavam na escuridão, para a sua maravilhosa luz. Quem que ele chamou? Quem foi escolhido. Eu acho, eu fico impressionado como eu nunca ouvi na minha vida que eu tava nessa igreja de pedra, essa história de escolhidos. Eu nunca ouvi. E depois que eu mesmo comecei a ler a Bíblia, eu vejo escolhidos em todo lugar da Bíblia. E eu fico, como que isso tava em todo lugar da Bíblia e ninguém nunca falava sobre isso? Por quê? Porque não agrada. Esse evangelho é o evangelho que não agrada a todo mundo. Na verdade, não agrada a maioria. E se o pastor realmente pregasse isso daqui, ele ia falir. Por quê? Porque ele não quer trabalhar. Ele quer viver nas custas dos outros. Ele quer colocar o fardo pesado nas costas das pessoas, mas com nenhum dedo ele ajuda. Tá entendendo? Eu fico impressionado, mano. Depois que eu comecei a ler, tem escolhido em toda parte. Deus, desde Gênesis, não lembro. Até Apocalipse, ele sempre vai fazendo escolhas, ele sempre vai escolhendo pessoas. E nesse tempo todo que eu fiquei na igreja, eu nunca nem ouvi falar disso. Cara, eu fico abismado com isso. Continuando, né? Eu vou ler aqui novamente, né? Mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes de serem chamados, vocês não eram povo de Deus, mas agora são seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Tá entendendo? Continuando. Vamos lá. 2 Timóteo 2, 8, 9, 10 e 19, que diz assim: lembre de Jesus, que foi ressuscitado e era descendente de Davi. Eu falei também em alguns vídeos meus da playlist que era descendente de Davi, lá no livro de Isaías, que ele falava: vou mandar um descendente de Davi, que será o seu único pastor e tal, 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 tal. Lê novamente aqui para não perder o raciocínio. Lembre de Jesus, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. Continuando. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado, como se fosse um criminoso. O inimigo ele trabalha assim, tá? Porque é a mensagem de Deus que vivifica o ser humano. É a mensagem de Deus que dá ao ser humano a vitória. Só que o inimigo não pode deixar que essa mensagem seja espalhada. A mensagem verdadeira. Ele não pode deixar.
Então, o que ele faz? Ele prende aquele que está mandando a mensagem verdadeira. Ele não deixa. Só que ele taxa essas pessoas que levam a mensagem verdadeira, a que o vivifica, como se essa pessoa fosse um criminoso. Ele é astuto para fazer isso, tá? E nos últimos dias ele vai fazer isso, tá? E as pessoas, como elas estão perdendo o raciocínio, o inimigo já está trabalhando nisso, não deixando que ela veja mais vídeos mais de 1 minuto, tá? Quando tem um vídeo de 10 minutos, a pessoa já não quer mais ver, ele tá trabalhando. Ah, Renato, é aleatório. Tá bom. Fica achando que é aleatório. Ele vai taxar a pessoa que leva a verdadeira mensagem como criminoso. E as pessoas que não têm discernimento, sabedoria, conhecimento e entendimento, elas vão achar que as pessoas são criminosos mesmo. Meu Deus do céu, mano. Eu chamo essas pessoas de cérebro de ervilha. Porque o cérebro já foi atrofiado pelo inimigo, tá? Continuando, né? Mas a mensagem de Deus não está presa. Paulo estava preso, ele estava sendo acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus nunca está presa. O inimigo prende. Mas ninguém pode parar essa mensagem aqui. Ele luta contra o próprio poder de Deus de anunciar a mensagem salvar. Ele já venceu o ser humano natural há muito tempo. Ele luta agora para que a mensagem de avivamento do Todo-Poderoso não chegue a pessoas. Só que ele falha, porque é o próprio poder de Deus que salva. E ele não consegue contra. Ele consegue vencer o ser humano, mas ele não consegue vencer Deus. Tá entendendo? Mas a mensagem de Deus não está presa. E por isso eu suporto tudo com paciência. Por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Jesus e que traz a glória eterna. Ah, Renato, então quer dizer que se Paulo não fizer, o povo escolhido não vai ser salvo? Ele não ia pregar o evangelho e ele não pregando o evangelho porque ele não suportou, essas pessoas que são escolhidas para receber a vida eterna não iria ganhar. Por quê? Porque ele não conseguiu suportar. Não, o evangelho não está firmado em aleatoriedade. O próprio Paulo, os caminhos de Paulo foi designados pelo próprio Deus antes da fundação do mundo. Deus preparou essas obras para Paulo antes da fundação do mundo. Não está preso à aleatoriedade. As coisas aqui estão presas no que Deus determinou como tudo seria e conforme o plano dele. Não tá nada jogado para aleatoriedade, tá? Que ele fala aqui, ó. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. O alicerce que ele colocou, ou seja, Jesus, nesse alicerce, lembra da regra? Voltando aqui para você entender. Jesus é a pedra fundamental, certo? Só pode ter a pedra fundamental aquele que tem o Espírito. Quem só pode ter o Espírito? Aquele que crê na mensagem verdadeira. Quem só vai ouvir a mensagem verdadeira? Quem é escolhido. Por que que o escolhido vai ouvir a mensagem? Porque ele pertence ao Senhor. Então ele vai ouvir a mensagem, porque ele está predestinado a ouvir a mensagem. Ele conhece a verdadeira mensagem. Tá entendendo? É a ordem. Continuando. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. É o que eu falei para você lá. E sobre esse alicerce, olha isso. Além de você ser o templo do Todo-Poderoso, o templo do Espírito dele, ele colocar a rocha, que é para deixar essa estrutura firme, forte. Olha o que está escrito nesse edifício. Preste atenção no que está escrito. Vamos lá. Preste atenção.
O Senhor conhece as pessoas que são dele. E também, toda pessoa que se diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. A pessoa que realmente pertence ao Senhor, ela vai viver a vida de pecado até o momento que Deus chama. Depois que Deus chama, ela abandona o pecado. Mas ela só abandonou porque o Todo-Poderoso chamou e capacitou ela. Enquanto ele não chamar, essa pessoa vive em pecado. Só que depois que ela é chamada e recebe tudo isso daqui, que eu já disse em um vídeo que eu fiz, que é sobre a ordem da salvação, a pessoa automaticamente abandona o pecado. Tá entendendo? Continuando. Família com Deus. Coloquei aqui Efésios 2, 19, 20, 21, 22, que diz assim. Aliás, antes de falar, é engraçado que essas Romanos 8, Romanos 9, Efésios, João, só em algumas partes de João eu vejo o pastor falar. Essas partes aqui, principalmente de Efésios, Romanos 8 e 9, eles não tocam nesse assunto. Eu não sei o que acontece. Eles pulam. Eu acho que se pudesse rasgar isso da Bíblia, eles rasgavam. Porque é inútil para eles. Eles não usam para nada. Eles não tocam. Nem tocar no assunto eles tocam. Se eu não me engano, a única parte de Efésios que eu já ouvi alguém falar foi da armadura da fé. Só isso, mas é só isso e acabou. Nunca vi falar mais nada sobre isso, tá entendendo? Né? Era só uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Agora vamos continuar. Vamos continuar. 2, 19, 20 até 22, diz assim. Portanto, vocês, os não-judeus, ou seja, as pessoas que não conheciam o Antigo Testamento, as leis, e que viviam do jeito que eles queriam viver, não tinha lei nessa situação. Vocês não-judeus não são mais estrangeiros nem visitantes. Ou seja, vocês que não tinham a lei não são mais estrangeiros nem visitantes. Tipo assim, você não vai agora só visitar Israel. Você não vai ser considerado estrangeiro no meio dos israelitas. Tá entendendo? Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício que estão construídos sob o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. Qual é o alicerce que os apóstolos colocaram? A mensagem. A mensagem e, consequentemente, depois da mensagem vem o Espírito. Só que o Espírito só veio porque a mensagem era verdadeira. Tá entendendo? Por isso que ele falou, vocês são um edifício, comprovando que eu tinha falado lá em cima, que o seu corpo, que é o templo, vocês são um edifício, certo? E estão construídos. Ué, qual que é a base desse edifício? Sobre o alicerce que os apóstolos colocaram. O que os apóstolos colocaram? A mensagem. Tá entendendo? Apóstolos e os profetas colocaram, certo? A mensagem verdadeira. E a pedra fundamental é Jesus. Por quê? Porque Jesus justifica você dos seus pecados. Não adiantaria nada se você fosse o templo e você tivesse o Espírito de Deus, mas e os seus pecados? Peraí, mas antes que Deus te chamou e você agora tem uma novidade de vida, mas e o que você foi antes? E os pecados que você cometeu? E aí, quem que vai pagar por ele? Quem é que vai? E aí, como é que vai ficar essa situação? Como é que vai ficar essa pendência? Então, nessa pendência, ele morreu para justificar esse escolhido. Tá entendendo? Por isso que ele é a pedra fundamental, a mais importante de todas, porque ele justifica. Sem a justificação não haveria salvação. Tá entendendo? Por isso que de todo esse alicerce, o mais importante é essa pedra. Mas ela é fundamental para alguns e pedra de tropeço para muitos. A pedra fundamental desse edifício é o próprio Jesus, como está dizendo aqui, ó. O próprio Jesus é a pedra fundamental desse edifício.
Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça com um templo dedicado ao Senhor. Eu não preciso falar mais nada, né? Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos. Ou seja, você recebe o Espírito, mas você continua aprendendo. Você era como se fosse um vaso de ouro que ele está derretendo, né? O derreter aqui, no sentido que eu estou falando, é todas as coisas que você vai passar, é os problemas, é o sofrimento. Mas esse vaso de ouro o ouro está cada vez passado pelo fogo e tá cada vez mais ficando mais puro, tá entendendo? Ele tá cada vez ficando mais precioso, tá entendendo? Junto com os outros que não é só você, tem mais pessoas ao redor do mundo que estão sendo feito a mesma coisa, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu espírito. Tá entendendo? Eu vou ler aqui inteira pra você entender. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem a casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Deus não vive em templos, gente. Ele vive em corpos, ele vive em corações humanos. Continuando. Agora aqui em Isaías 57 você vai entender o porquê que essa pedra se tornou a mais importante de todas. É a pedra que se tornou fundamental nesse edifício. Sem ela, o edifício não fica fortificado. Você vai entender em Isaías 54:17, que diz assim: Mas nenhuma arma poderá derrotar você. Você quem? Israel, povo escolhido, filhos da promessa. E se alguém for ao tribunal para acusá-la, porque vai tentar acusar, o inimigo vai vir acusar. E aí, antes de você ser chamado, é aqueles pecados que você cometeu. Tá entendendo? Quando alguém for acusá-la, você não será condenada. Por que não será condenada? Por causa do plano do Todo-Poderoso, de remissão, expiação de pecados, o corpo de Jesus, o sacrifício. Tá entendendo? Por isso que a pedra é fundamental e é a mais importante de todo edifício. Porque justifica. E aí Deus termina. O que eu faço pelos meus servos, ou meus filhos, é isto. Eu lhes dou a vitória. Ele deu a vitória. Ninguém conquistou vitória nenhuma. Porque o ser humano está morto espiritualmente. Certo? O Senhor falou.